Ercília, tem o sinal de gravação? Sim, ok. Está gravando agora. Ok, Áudio e vídeo, ok também, a apresentação. ok. Muito obrigada. Então, são 18h30, né? Hoje é dia 25 de maio, por incrível que pareça, chegamos ao final do mês, estamos quase no meio do ano de 2021. Um grande desafio para todos nós, né? E eu me sinto assim muito responsável hoje, finalizando os 5 encontros que estavam previstos. E esse encontro todo, a gente comentou que estava tudo baseado no livro de Campos, que foi lançado em 2017, justamente quando começou o nosso curso de constelação estrutural. Foi no primeiro módulo, no primeiro dia que nós fizemos o lançamento. No período noturno, fizemos o lançamento do livro. E esse conteúdo que eu vou apresentar hoje e que escolhi para fechar o encontro comigo, né? Porque a partir do mês de junho nós teremos encontros com pessoas ilustres, os nossos queridos convidados, começando com o Dr. Rogério, que é homeopata, e aí vai a sequência. E eu escolhi esse tema, ele não faz parte do livro de Campos, mas quando nós começamos, tudo coincidiu, né? Então, quando nós começamos a fazer o curso de constelação estrutural, com Guillermo Echeguerri, recém-chegado da Espanha. Ele comentou muito sobre um modelo de variantes, e aí o autor começou a despertar o interesse de algumas pessoas. E eu fui presenteada com uma cópia do livro por uma colega de curso. E essa leitura, ela me fez assim enxergar muitas coisas interessantes, por isso que eu resolvi trazer aqui hoje. E eu denominei aí a força dos pêndulos. Certamente as pessoas que estão aqui conosco o tempo todo vão lembrar que o primeiro slide do primeiro módulo que a gente fez tinha um campo de futebol e tinha uma palavra pêndulo escrita no cantinho. Eu falei, olha, eu vou terminar a nossa conversa falando dos pêndulos. Então tá aí, né? Hoje nós vamos falar sobre a força dos pêndulos. E olhando, ontem e hoje, fiquei olhando várias vezes esses slides e fui me lembrando de coisas. E aí eu me lembrei de um fato interessante. Até pouco tempo atrás, eu acho que até 2019, eu só usava a internet para entrar nas revistas, para buscar livros e revistas científicas, né? E em 2010, quando eu lancei o primeiro livro, o Lila, eu entrava para buscar imagens, não só para aquela apresentação, mas também para as minhas aulas. Eu buscava imagens, buscava vídeos nas grandes universidades, e só isso que eu achava que tinha disponível. E, de repente, começaram a vir essas lives, né? Um monte de coisas. E aí eu comecei a ouvir algumas. E eu ficava, assim, muito impressionada, porque algumas pessoas que estavam apresentando suas palestras, elas diziam assim, não confiem naquilo que vocês leem e naquilo que vocês ouvem, nem em mim. Eu falava, nossa, gente, mas aí eu tô ralada, porque nas minhas aulas eu passava a maior confiança para os meus alunos, eu tinha que passar a maior confiança para os meus alunos. Tanto que eu sempre precisei mencionar os autores, os anos das publicações, às vezes a história daquele evento, a história, a descoberta daquele processo, ou daquela rota metabólica, seja lá o que fosse. Então, assim, isso é plenamente confiável. Eu dou nome e sobrenome, eu dou o ano da publicação, eu mostro a revista, que tipo de impacto que tem. E de repente vem essa pessoa, eu estou procurando informações, eu quero crescer nesse lado diferente da ciência, e ele vem me dizer para eu não confiar nem nele, então em quem que eu vou confiar? E aí eu cheguei a perguntar várias vezes para uma ex-aluna, eu dizia assim para ela,
como é que você sabe que o que você está lendo nessas questões espiritualizadas é verdadeiro? Aí ela só olhava para cima e suspirava. Falava, nossa, gente, como é que eu entendo esse olhar e esse suspiro? E aí ela falava assim, aquilo que fizer bem para o seu coração, professora. Eu falava, nossa, gente, mas como é que eu vou confiar no meu coração? Eu tenho que confiar no meu cérebro, né? E aí, depois de muito tempo, eu entendi. E eu vou falar coisas aqui hoje que, assim, se eu ofender algum de vocês ou algum antepassado, nem que seja de vocês mesmos, eu já vou aqui fazendo o oponopono, né? Eu sinto muito se eu ofendi a você, ou se eu estou ofendendo a você ou a seus antepassados, porque eu vou ter que falar de algumas coisas, né? E aí vocês vão fazendo o filtro. Tem esse monte de canais, eu nunca consegui me inscrever em nenhum. Eu nunca consegui dar joinha em nenhum. Eu passo para um monte de pessoas, um monte de coisa bacana que eu vejo, mas eu não consigo me inscrever lá. E aí eu falo assim, gente, mas que coisa, né? E agora? Agora foi criado um canal aqui, um minutinho só, gente. Meu maridinho se entusiasmou lá com a salada e vai ficar um montinho de barulhinho de garfo aqui, então fui lá fechar a porta um pouquinho. Mas assim, vocês vão falar assim, mas que incoerência é essa, né? Você criou um canal e fala que agora não se inscreve em nenhum e não dá joinha em nenhum? Que negócio é esse, né? Na verdade, assim, esse canal foi criado, o técnico que me atende faz mais de 20 anos, é que me recomendou, porque fica mais fácil as pessoas acessarem, porque para eu enviar aquilo que foi gravado por e-mail não dá, porque fica muito pesado. Então, o canal foi criado por isso. E talvez eu nem continue alimentando esse canal, porque parece que realmente eu estou lá no Jurássico, né, como diz o Juvenal, então não sei lidar com essa mídia. E tem a outra questão que é assim, né? Eu falei, nossa, entendi o que o camarada quis me dizer, não confia nem em mim. Faça a sua própria seleção. Use o seu sensor, use o seu radar para você selecionar. Por isso que eu coloquei esse subtítulo aí, né? Seja seu mestre, você pode e deve. Então, vamos lá, né? Falar sobre o que a gente tem para hoje. A gente se pergunta o tempo todo, né? Que forças que atuam nas nossas vidas? Que forças eu consigo atrair para a minha vida? A que ou a quem eu estou ligado? A quem eu estou servindo? Eu estou sendo marionete de quem? Isso é muito pesado, né? E aí vem a história desse autor, é o Vadim Zeland. Eu precisei procurar lá no Forvo a pronúncia do nome dele em russo, né? Porque não tenho a menor ideia como é que eu iria dizer o nome dele. E eu preciso dizer, né? Então é Vadim Zeland. Ele é um autor russo. Começou o trabalho dele com mecânica quântica e ele foi técnico em informática. Ele tem 5 livros sobre o transurfing, a realidade transurfing, e ele afirma no livro que eu tenho, e que eu ganhei da colega lá no início do curso de constelação estrutural, ele afirma que a ideia não é dele, isso é uma doutrina esotérica, é algo muito antigo. E ele vem publicando desde 2004 essas informações. O que é que ele diz? O transurfing é uma técnica que confere a capacidade para você se conduzir ao seu destino, de acordo com as suas escolhas. Aí eu já tenho que parar, né? Porque a gente discutiu em alguns módulos atrás, onde é que está o livre-arbítrio, né? E eu comentei, o nosso livre-arbítrio é o tamanho da nossa gaiola, né? A nossa gaiola se chama Terra. Aí eu consigo subir um pouquinho, aumentando a minha frequência, indo em outras dimensões, mas eu tenho essas limitações por tudo, né? Pelos atratores que funcionam para determinar a vida como ela é aqui, como ela se manifesta. E vem esse autor dizendo que você escolhe o seu destino de acordo com as suas opções. Mas também é verdade, porque dentro desse ambiente que a gente vive, então, dentro da Terra, dentro dessa galáxia e dentro das dimensões que eu consigo acessar,
eu tenho possibilidades de escolhas, eu tenho algumas opções. E ele chama isso de modelo das variantes, que o nosso instrutor, o Guilherme Echeguerri, comentou várias vezes. Você escolhe o caminho que você quer percorrer. E quando você escolhe, você pode deixar de lutar por aquilo que você deseja, porque foi uma escolha que você fez. E ele sugere a existência de uma realidade multivariada, onde os eventos acontecem em um infinito número de espaços ao mesmo tempo. E aí bate com aquilo que a gente já falou, né? A multidimensionalidade do universo e do ser. E essa história de ao mesmo tempo, hein? Então, além de nós sermos seres multidimensionais, nós podemos viver, na verdade, nós vivemos em várias dimensões ao mesmo tempo. Eu sou uma gota de um medicamento homeopático vivendo aqui e agora, mas as minhas outras partes estão espalhadas aí pelo universo. E quando ele fala de realidade multivariada e desse modelo de variantes, ele está falando do campo informado que nós mencionamos. E quando a gente olha as figuras que ele traz no livro dele, é interessante, né? Porque eu posso estar lá em cima no Nirvana, mas eu posso estar aqui embaixo lutando contra os meus demônios. E eu me lembro de uma conversa interessante que eu tive, na verdade, que eu ouvi. Eu fiz um curso de cura eletrônica alguns anos atrás. Inclusive, o instrutor é o querido Alisson, que vai dar uma palestra para nós. E no horário do almoço, a gente saiu, eu saí com alguns terapeutas, e eu ouvi um deles comentando com dois conversando, né? E eu fico aproveitando as conversinhas porque aí eu aprendo. E aí um deles falou assim: Nossa, eu entendi por que que eu tô assim brigando por aqui, né? Eu tô brigando é lá. Eu falei: Uau, do que ele está falando, gente? Então, assim, se o universo tem várias dimensões e eu sou um ser multidimensional, eu posso estar fazendo coisas diferentes em cada dimensão. E às vezes aquilo que eu fico batendo a tecla naquele dia é algo que eu estou fazendo do outro lado, naquela outra dimensão. Mas isso demorou demais para eu entender, para cair a ficha foi difícil. E aí eu achei interessante, eu peguei aqui uma imagem do Vadim Zeland e a capa do livro dele, esse que eu estou comentando aqui, as informações. E aí, em uma página da internet, perguntam para ele, né, quem é você? Ele diz assim, olha, eu tenho mais de 50 anos, e isso foi entre 2017 e 2018 que eu peguei essa informação. Antes da queda da União Soviética, eu me ocupava com pesquisa no campo da física quântica, depois com informática e agora eu me ocupo com livros. Sou russo e o resto não tem importância. Não pretendo apresentar minha vida pessoal, porque depois disso essa deixará de ser pessoal. Uau! E hoje a gente tem selfie para tudo, né? Vai almoçar, selfie no pratinho, vai tomar o café da manhã, selfie lá no cafezinho da manhã, viaja, selfie na viagem, e aí os malandros sabem sua história toda, né? Te localizam. Bom, ele diz assim: a notoriedade pública se volta contra você, se você cede à tentação de subir no pedestal para ser admirado por todos. Uau, forte, né? Quem sou eu? Ninguém. E aí eu me lembro que quando a gente teve o primeiro encontro, a doutora Liliane fez lá um post para colocar no Instagram do nosso Espaço Aconchego, e ela me disse assim, Marli, não tem seu nome aqui. Eu falei, não, mas meu nome não tem importância. Aí ela falou assim, mas se o seu nome não tem importância, o nosso também não tem? Eu falei, nossa, Liliane, deixa para lá, depois a gente conversa sobre isso. Então é isso aqui, né? O meu nome não tem importância, o que tem importância é o conteúdo, né? A informação que está sendo passada. E essa é a mesma ideia desse autor, achei muito interessante. Aí vamos falar um pouquinho sobre o que ele pensa sobre esse transurfing. E olha, tem coisas assim que eu concordo e coisas que eu não concordo. Então, aquele filtro, seja o mestre de você, está valendo aqui, tá? Ele diz que o transurfing é uma técnica poderosa que lhe dá domínio para criar o impossível do ponto de vista comum, ou seja, lhe dá poder para governar o seu destino de acordo com os seus próprios critérios.
Então, dentro daquele modelo de variantes, você escolhe a sua realidade. Não se trata de um novo método de autorrealização, e sim um novo modo de pensar e agir, a fim de receber o que você deseja. E, na verdade, não é novo método, não. É um método bem antigo. Os antigos, e principalmente os orientais, sabiam disso e praticavam isso diariamente. A base conceitual desse transurfing é o modelo das variantes. Então, nós estamos falando de um campo de possibilidades, de um campo informado, onde você escolhe a informação na qual você quer vibrar. Então, você pode receber o que deseja, ao invés de se esforçar para obter. Você não tem que nadar contra a maré. E a gente lê isso, eu me lembro de ter lido isso em livros religiosos até, né? Você tem que deixar de nadar contra a maré. Olhai os lírios do campo. Então, esse é um pensamento antigo. Olha as demais ideias que ele lança. Preste atenção ao murmúrio das estrelas matutinas. O Guilherme, ele dizia isso várias vezes durante o nosso curso. E para o Vadim Zeland, o que significa isso? É a voz sem palavras, o pensamento sem ideias, o som sem altura. Essa é a linguagem da alma e não da razão. Você não pensa, mas sente. É a intuição. Então, aquilo que a gente estava conversando ali no bate-papo informal, que a Lesir comentou, né? É o coração que manda, é ele que te move. E quando a gente lê esse conteúdo, a gente lembra daquelas outras informações que nós até comentamos aqui. Dentro da física quântica, a gente lê muito isso. É entre um pensamento e outro que você tem um insight. É quando você silencia a mente que você entende o que está acontecendo. Você consegue ser o observador da sua própria vida, dos acontecimentos. Você sai do vórtice, você sai do olho do furacão. E eu achei muito interessante isso, porque quando a gente faz uma constelação, quando a gente entra para representar, ou quando a gente entra como o facilitador, nós precisamos esvaziar a mente, porque senão nós levamos todo o nosso conteúdo lá para dentro e nós interpretamos tudo aquilo segundo a nossa própria imagem. E a gente não pode fazer isso. E eu comentei com vocês que várias outras técnicas usam a mesma coisa, né? Você esvazia o pensamento para fazer um bidort, você esvazia o pensamento para aplicar um reiki, você esvazia o pensamento para entrar numa constelação. Certamente, o homeopata, ele esvazia a mente para ele conseguir entrar no campo da pessoa que está ali na frente dele, para ele conseguir entender as palavras que a pessoa diz, até as entrelinhas. Achei fantástica essa colocação dele. O modelo de variantes, ou espaço de variantes, é o nosso campo de informação, o nosso campo de Higgs, o nosso campo de ponto zero. É outra terminologia, mas a informação é a mesma. O que é que ele diz sobre espaço de variantes? É o espaço que contém informação sobre tudo o que houve, há e haverá. Ele contém todas as variantes possíveis de qualquer acontecimento possível de realização. Então, esse é o nosso campo informado. E mais ainda, ele diz, os pensamentos influenciam a matéria, e a irradiação da energia do pensamento faz materializar a variante potencial. Ela era potencial e ela vira algo materializado. Você escolheu por causa do seu pensamento. Quando você pensa no mal ou no bem, você irradia a energia dos pensamentos para esse espaço. A energia modula, se acopla num determinado setor, numa determinada variante, e isso traz as modificações correspondentes na sua vida. Você, com os seus pensamentos, dirige sua realização em domínios problemáticos do espaço das variantes. Você recebe aquilo que escolheu. E se você escolheu a luta com os obstáculos, então os receberá multiplicados. Olha que forte isso. Não temos razão para nos magoar com o nosso destino, porque fomos agraciados com o direito de escolha. E de novo vem a história do livre-arbítrio, né?
Eu tenho refletido vários dias sobre isso, não só aqui nesse momento de apresentar os módulos, mas assim, enquanto eu tiver o livre-arbítrio, eu tenho certeza que eu estou numa dualidade, eu estou num mundo materializado. Porque o dia que eu estiver no uno, eu não tenho que escolher, porque eu vou estar na plenitude. Eu não vou precisar mais escolher. E aí eu falo, nossa, gente, a lei da relatividade é cruel, é dolorosa, porque assim, enquanto eu estiver vendo que tudo depende do ponto de vista do observador, eu tenho certeza de que eu estou nessa dualidade. Eu não estou no uno, eu não estou em dimensões mais altas, eu estou lidando com as escolhas que eu tenho que fazer, com a construção do meu próprio destino. E aí eu vou assim, contar uma história para vocês. Eu não vou mencionar a pessoa, porque eu não pedi permissão a ela, e ela já está com quase 90 anos, mas é uma história que eu ouço assim desde a infância. A mãe dessa pessoa era diabética por alcoolismo, um alcoolismo induzido perversamente, porque com 3 anos de idade, essa criancinha, ao invés de receber água, recebeu aguardente, né? Porque o avô era dono de um alambique, e essa criatura se tornou diabética. E amiga de gatinhos, né? Não enxergou direito, porque o diabetes já estava avançado, pisou no rabo do gatinho e o gato, ele, bateu a patinha, arranhou a perna e aquela ferida não fechou. E demorou demais, foi um sufoco danado, porque as pessoas não entendiam muito bem na época que o diabetes, ele dificulta a cicatrização. E aí a filha dessa mulher, desde muito nova, dizia assim, não passe a perna no mato porque dá coceira, a coceira abre ferida. Não faz isso, 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 porque vai abrir ferida. Ferida, 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 e a criatura está quase completando aquilo que ela plasmou há muitos anos, há 60 anos atrás, né? Então, como é que se constrói uma ferida? Você vibrando na ferida, né? Cresce aquilo que você alimenta. Então, é isso que esse autor está nos dizendo. Muito bem. A gente começou a falar da história de canais de mídia, né? E a gente está vivendo uma situação muito delicada, do ano passado, esse ano, e esse autor, ele lança a ideia dos tais pêndulos, que eu comentei lá no primeiro módulo. Mas o que isso tem a ver com essa conversa que a gente está tendo? Tudo. O que é que esse autor diz? Os pêndulos são estruturas criadas pela energia dos organismos. Então, o pêndulo é um creodo e é um atrator. Lembra daquele conceito de creodo, né? Um caminho que é perseguido várias vezes por muitos seres, ele gera uma memória que cria um hábito. Então, o pêndulo é a resposta de um hábito, porque tem energia de muitos organismos percorrendo aquela mesma linha. Ok. Mas ele também é um atrator, porque se aquela linha está construída por vários seres, a tendência é que todo mundo caminhe por ali. As trilhas se formam na floresta desse jeito, né? Onde tem uma trilha formada, mais pessoas passam, e mais, e mais, e mais, e aquilo gera uma memória que gera um hábito. Então, as colônias, eu vou pensar em colônia de tudo. Colônia de algas, colônia de abelhas, colônia de formigas, de cupins, as colônias, as populações, os rebanhos, as florestas, são pêndulos. Por quê? Porque cada organismo vivo em si é um pêndulo elementar, porque ele representa uma unidade energética. Então, nós temos uma força ao nosso redor. E nós atraímos para o nosso entorno aquilo que essa energia está gerenciando com o meu pensamento. E com isso, existe um processo de retroalimentação. Eu sou um pêndulo que vou atrair outros para me seguirem, vou ser atraído por um conjuntinho que veio antes que eu e criou aquela história. Então, assim, é um processo que se retroalimenta.
E quando eu olhei isso, né, um pêndulo é um creodo e um trator, eu lembrei das estruturas dissipativas. E aí eu voltei a buscar alguma coisa sobre o Ilya Prigogine, que fala sobre essas estruturas dissipativas. Mas antes, vamos ver lá o que a enciclopédia diz sobre estrutura dissipativa. A estrutura dissipativa, ela é um sistema dissipativo que tem um regime dinâmico, que está, em algum sentido, em um estado estacionário reproduzível. O que é que significa isso? Significa que qualquer um de nós, qualquer organismo, é um sistema dinâmico que aparenta estabilidade, porque dentro desse dinamismo, coisas são destruídas e coisas são construídas. Então, aparentemente, eu não mudei, eu sou eu. Eu não tenho renovação de células, mas eu tenho. Então, eu sou um sistema dinâmico de autopreservação, de autorreprodução, de autoconstrução, de automanutenção. E eu achei esse trabalho aqui, publicado na Revista Brasileira de Ensino de Física, que mostra a história desse pesquisador. Ele ganhou um prêmio Nobel de Química em 1977 por suas contribuições à termodinâmica de não equilíbrio e pela teoria das estruturas dissipativas. E aí, isso me faz muito lembrar toda a teoria de Gaia, porque o Lovelock, eu não sei quantos de vocês já leu a história dele, o Lovelock foi assim, eu não sei se ele está vivo ainda, porque eu li na revista Veja, quando eu assinava ainda, em páginas amarelas, uma entrevista dele. Ele já estava com mais de 80 anos, isso já faz mais de 10 anos. O Lovelock, ele foi um projetista de instrumentos, ele lidava bem com a química, com a física, então era aquele polivalente, né? A história natural deu muito dessa formação aos biólogos antigos. Depois que veio a partição disso, é que nós empobrecemos enquanto profissionais, né? Mas o Lovelock, ele montou um equipamento e ele queria medir os gases produzidos pela Terra, e ele fazia essas medidas em alto mar. Quando ele pediu refinanciamento para a pesquisa dele, o órgão do governo que fornecia o financiamento colocou o seguinte: você está fazendo uma pesquisa que é só para atender o seu ego, ela não leva a lugar nenhum. E aí ele entregou o equipamento dele para a equipe que estava indo para alto mar, para continuarem a coleta de dados, e ele, ok, ficou sem dinheiro, né? Quando os amigos dele voltaram e eles fizeram a análise dos dados, ele descobriu que tinha um buraco na camada de ozônio de um dos polos. E ele divulgou a informação. Aí o que a mídia fez? A mídia às vezes faz coisas altamente positivas. A mídia soltou a boca no trombone, né? Porque os CFCs, porque ele informou, né, que os CFCs, que eram usados nos aerossóis, geladeira, ar-condicionado, estavam sendo um dos responsáveis pela formação do buraco na camada de ozônio. E aí ele ganhou fama, mas ele não procurou fama, foi enrolado nisso. E aí a NASA o convidou, juntamente com outros pesquisadores, porque já que ele tinha o equipamento para medir gases, a NASA queria que ele visse, com aquele equipamento, se existia vida em Marte. Então, ele ia projetar o equipamento dele para captar a luz emitida por Marte, para ver se tinha vida lá. E a pesquisadora, que era companheira dele de trabalho, ela era uma socióloga. A atividade dela era assim, ela precisava avaliar a coerência do trabalho que estava sendo feito, a coerência do projeto de pesquisa, a coerência da interpretação dos resultados, ela só analisava a coerência. E aí, o que ele descobriu? Ele descobriu que o planeta Marte, quimicamente, é muito estável e a Terra muito instável, porque tem uma produção continuada de
Sobe CO2, baixa O2, sobe O2, baixa CO2, sobe metano, desce metano. Então, essa oscilação de gases na Terra mostra que ela é um organismo vivo, tem atividade metabólica aqui. E em Marte não, porque as estruturas dissipativas, a tendência é que a energia seja consumida durante um tempo até a morte dessa coisa, que pode ser um planeta, pode ser uma galáxia, pode ser um conjunto maior ou menor. Então, daí surgiu a teoria de Gaia dele, né? Muito lindo ler toda a história, mas ele conseguiu mostrar que por essa oscilação de gases, aqui tem vida e em Marte não tem, pelo menos não do jeito que está estabelecido aqui. Pode ter outro tipo de vida em outro lugar, pode ser subterrânea, pode ser etérea, pode ser de qualquer jeito, mas desse jeito não é. E aí, eu retomo pedaço aí da introdução da minha aula de fotossíntese. A pergunta que eu sempre fiz no início da aula de fotossíntese: o que são organismos vivos? Que a gente comentou até dias atrás, né? São sistemas organizados em permanente estado de não equilíbrio termodinâmico. É a ideia que está aí dos processos auto-organizadores do Ilya Prigogine. Então, o organismo vivo é um sistema dinâmico. Aquilo que é estável não é vivo. E a manutenção dessa condição chamada vida exige a entrada em fluxo contínuo, não é pouquinho não, em fluxo contínuo de energia livre. Então a vida, na minha opinião, é uma propriedade. A propriedade de tudo aquilo que é capaz de se auto-organizar, porque recolhe essa energia e faz alguma coisa com ela, se auto-organizando, se auto-mantendo. E quando a gente olha a segunda lei da termodinâmica, essa segunda lei diz o seguinte: processos espontâneos tendem a ir de uma condição de alta energia para uma condição de baixa energia. Então, a tendência natural é perder energia, como acontece com a respiração. Se você deixar uma plantinha no escuro só respirando, ela vai gastar todas as reservas, mesmo que ela tenha uma batatinha lá como estrutura subterrânea, até morrer. E quando a gente analisa a fotossíntese, a gente vê que é exatamente o contrário. É um processo termodinâmico não espontâneo, porque aquilo que é espontâneo, a tendência é perder energia. A fotossíntese não. Ela ganha energia de onde? A energia eletromagnética oriunda do Sol. E a gente fala, mas e eu, né, que não faço fotossíntese por enquanto, né, nem me alimento de luz? De onde eu obtenho essa energia? Da nossa fonte inesgotável chamada campo de ponto zero. Então, assim, a vida em todo esse universo é mantida com essa energia que vem desse pano de fundo, onde todos nós estamos mergulhados. Vamos voltar aos pêndulos, né? Porque nós falamos aí de estruturas dissipativas, do Ilya Prigogine, e vamos voltar lá aos pêndulos. Já que nós, para explicarmos, né? Qualquer organismo vivo que tem energia é um pêndulo. Ele se auto-organiza, ele se auto-mantém, ele agrega coisas à sua volta. Aí o autor, do lado dele pessimista, ele diz assim, que qualquer pêndulo é destrutivo por natureza. Uau, mas isso é muito mal, né? Porque eu sou destrutiva? Como assim, né? E aí ele justifica dizendo o seguinte, que um pêndulo, ele precisa retirar energia dos seus adeptos para estabelecer poder sobre eles. E sua destrutividade se manifesta em não se importar com o destino de cada um dos seus adeptos, mas receber energia, e tanto faz positiva ou negativa. E aí, Cleusa, minha amiga, vem aquela explicação que você me deu várias vezes, né? Eu chegava chorando lá para fazer o reiki, porque eu não conseguia me entender com parceiros de trabalho, eu não conseguia me entender com colegas de trabalho, eu não conseguia me entender com alunos, e eu falava assim, gente, mas o que eu faço, né? Tudo que eu faço com essa pessoa, sempre o negócio vira e vira e vira, e ela me faz manifestar o meu lado pior. Que treco que é esse? E a Cleusa, na sua infinita sabedoria e simplicidade, me dizia assim, Marli, todas as pessoas precisam se relacionar com outras por causa da troca de energia. E tanto faz positiva ou negativa. Então, a pessoa que te cutuca para você manifestar o seu pior, ela está se alimentando da energia negativa e ela precisa te cutucar. Então, é verdade, ela é um pêndulo que puxa o meu lado negativo para eu me tornar adepta dela.
É só vocês prestarem atenção numa roda de conversa. Vamos lá, né? Dizem que se você falar só de você, você é egoísta. Se você falar do outro, você é fuxiqueiro, né? Não sei, mexeriqueiro, né? Então, vou falar de quê, né? Então, vamos lá pegar. Vamos pegar o mexeriqueiro. Eu lecionei numa cidade pequenininha e na hora do intervalo juntava lá, né? O diretor, a esposa do diretor, a secretária, mas não sei quem, né? E vai lá sentar a lenha, né? E vai lá sentar a lenha. Aí eu olhava aquilo muito quietinha, não falava nada, né? Eu olhava e o diretor, sabendo que eu era recém-chegada, recém-contratada e muda, né? Ele falava assim: ó, aqui todo mundo tira para o ímpar para ver quem é que vai sair primeiro da roda. Eu assim, como assim, né? Não é porque saiu da roda, vem lenha, né? Então, assim, é isso aí, né? É a alimentação do pêndulo. E aí, quando você deixa de fazer o mexerico, você não é bem-vinda no grupo. Você chega, as pessoas se desmancham, porque você não colabora com elas, né? Então, quando um adepto começa a perverter as leis da estrutura, a frequência da sua vibração deixa de combinar com a frequência ressonante daquele grupo, né? Da oscilação do pêndulo, e você deixa de fornecer energia lá. Ao não receber energia, o pêndulo joga fora você. Então, vamos voltar lá no campo de futebol. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Corinthians! Vai lá, Corinthians! Não, perde! Tanto faz para o pêndulo do Corinthians. Falem mal ou falem bem, mas falem de mim. Porque o Corinthians vai estar recebendo, aquela egrégora toda, vai estar recebendo a energia que precisa. É esse o recado que o autor deu, né? Aí o que ele diz? O que tem a ver o transurfing com esse pêndulo? Ele diz assim, olha, o transurfing é esse método de você escolher a variante que você quer percorrer, escolher o seu próprio destino, opera de forma contrária aos pêndulos. Ele te liberta do pêndulo, uma vez que ele não serve a um objetivo comum, mas opera de forma exclusiva para o bem de cada indivíduo. E olha lá o que ele diz em seguida. Em sendo também um pêndulo, ele consiste na reunião de individualistas ocupados exclusivamente com o seu destino. Falei, nossa, gente, mas esse autor está pegando pesado demais, né? Porque nós temos aí aquele livro, né, O Gênio Egoísta, e várias pessoas que seguem isso. Gente, nós já vimos, estamos vendo agora nessa situação atual, a competição não é a forma de salvação. A colaboração, sim. E aí eu olho para as mitocôndrias e os cloroplastos. Mitocôndrias e cloroplastos são organelas hoje, mas foram organismos que invadiram uma célula, então eles são endosimbiontes. A colaboração foi tão perfeita que, embora a mitocôndria e o cloroplasto tenham o seu próprio DNA, eles trabalham em colaboração com o núcleo da célula que os hospeda. Por exemplo, o cloroplasto, ele produz uma enzima gigante, é a maior enzima que a gente tem notícia, né? E ela representa quase 50% das proteínas solúveis das folhas. Então, é ela que gerencia toda a biosfera, aqueles 200 bilhões de toneladas de matéria orgânica produzidas que alimenta toda a biosfera, está ali centrada nessa proteína, que é a rubisco, ribulose 1,5-bifosfato, carboxilase e oxigenase. E um pedaço dessa enzima é produzida pelo DNA do cloroplasto e o resto dela pelo núcleo da célula. Quer colaboração melhor do que essa, gente? E se nós colaborarmos, nós salvamos a nossa espécie. A competição não vale aqui. Então eu fico assim, nossa, se o Darwin estivesse aqui hoje, certamente ele iria rever o processo de seleção natural. Seleção natural existe, existe. A competição do mais forte vale? Vale. A gente vê aí, né? O leão, ele come sempre a ovelhinha mais frágil. Na verdade, ele está fazendo uma seleção ótima, né? Tira o frágil, tira o doentinho e deixa os fortes para garantirem a força genética aí das ovelhas. Mas olha, a colaboração é a base central da nossa sobrevivência. Então, assim, quando ele fala que o transurfing te converte num individualista, vamos aí analisar com os olhos um pouquinho mais ampliados, né?
Eu prefiro entender o transurfing como uma forma de escolher o meu próprio destino e fazê-lo com responsabilidade. Ainda dentro da ideia dele, se você precisa resolver uma questão que exige muito pensamento, não se lance imediatamente ao raciocínio lógico. É aquele vazio, lembra que a gente falou? Entre um pensamento e o outro, aquele vazio é que me dá o insight. Então, você não deve se lançar logo, assim, de peito aberto para esse raciocínio lógico. Seu subconsciente está vinculado diretamente com o campo informacional. A solução está lá. Então ele diz: relaxa, porque se a solução está lá, na prática, você consegue acessar isso com a sua intuição. Basta você silenciar a sua mente. Isso é bacana. E isso me faz lembrar, de novo, né, porque eu já falei isso várias vezes, não aqui nos nossos encontros, mas em outras oportunidades, do Greg Braden. É muito interessante vocês acessarem uma live dele, Os Segredos de um Modo Antigo de Rezar. Ele diz assim, que a oração é sentimento. A oração é a linguagem que Deus reconhece. A oração é consciência. É a sensação clara de já termos nossa prece atendida. E isso é fantástico, porque quando a gente vê aí a história bíblica, o rei Davi fazia isso, né? Quando ele ia para uma batalha, ele não ficava pensando assim, quantos soldados ele ia perder, o que ia acontecer. Não, ele já imaginava chegando e comemorando a vitória. E aí o Greg, ele diz assim, olha, quando a gente reza pedindo chuva, a nossa tendência natural é assim, ver aquele solo ressequido, aquela grama amarela, aquela vegetação que não está produzindo. Aí você reforça o quê? A linha, a variante da seca. Então, como é que você tem que rezar pedindo chuva? Imaginando a chuva caindo, imaginando o pasto verde, a vegetação florindo. E aí eu me lembro assim de mais uma coisa, né? Eu tenho uma amiga que está aqui conosco hoje ainda. Nós nos conhecemos no nosso concurso de entrada aqui na UF. E ela é a pessoa que tem mais fé que eu conheço na minha vida. Eu me lembro que quando eu fui aprovada em primeiro lugar e ela em segundo, e foi por pouquíssimos, por décimos, ela me disse assim, nós vamos trabalhar juntas. Uau! Não demorou 2 anos, ela estava junto comigo trabalhando na instituição. E várias outras coisas que acontecem, né, e que aconteceram ao longo do nosso convívio, que eu sempre tive a certeza, a fé dessa minha amiga é inabalável. Então, assim, esse é o segredo do transurfing. E eu achei interessante também quando o Greg diz, quando você abençoa alguém, você não consegue julgar. Porque a bênção e o julgamento não andam juntos. Então, assim, tem muita coisa, depois a Lesir pode até comentar com a gente, né? Aí com as suas 8 décadas, é uma estrada maior do que a nossa, de experiências altamente positivas, pode contar esse negócio para a gente, né? As pessoas se abençoavam antes, e a gente não tem esse hábito hoje, a gente se esqueceu disso. E aí eu resgatei aqui um autor desconhecido que escreveu aos Hebreus, a fé é um modo de já possuir aquilo que se espera, é um meio de conhecer realidades que não se vê. Então, esse é o pano de fundo do transurfing que o Vadim Zeeland quer nos contar. E eu vou falar aqui um pouquinho mais do pêndulo. Ele diz que o pêndulo é uma energia energo-informacional. Olha, de novo o campo, né? É a energia da informação. É a energia do campo de ponto zero. O pêndulo é criado com a energia das pessoas que dirigem seus pensamentos na mesma direção. Lembra quando a gente falou lá no primeiro módulo sobre as formas pensamento? Que quando você pensa, o seu pensamento fica ligado por um fio energético, ele se enche, ele se estufa com o pensamento de outras pessoas que estão na mesma frequência e ele volta para você como um efeito bumerangue. Então, assim, o pêndulo, ele fixa aquela energia, ele é um laço para pegar adeptos.
E quando é que você se livra desse pêndulo? Quando você o derruba. Só que aí, esse autor diz assim, que você sozinho não pode derrubar o pêndulo, porque você está preso por um cordão assim poderoso. E um dos cordões mais poderosos, segundo ele, é o medo. É aquilo que está operando hoje, gente. O medo laça. Essa é a emoção mais poderosa que tem no universo para laçar as pessoas. O sentimento de culpa, segundo ele, é um outro laço muito forte, onde o pêndulo tira sua energia. É um método muito cômodo de manipular. E existe uma lista aí de cordões que os pêndulos usam para manipular as suas marionetes. O sentimento de justiça, o orgulho, a fama, a honra, o amor, o ódio, a inveja, a avareza, a curiosidade, o interesse, a fome. E eles, na verdade, eles captam o sentimento e a necessidade das pessoas. E aí a gente está vendo assim, uma outra interpretação, né? O Sheldrake fala que o hábito gera memória, né? Na verdade, a memória gera hábito para que aqueles padrões morfogenéticos se repitam, né? E o Vadim Zeland, ele pega isso por um lado negativo, né? Porque esse hábito, ele vai fortalecendo os pêndulos. E quando ele fala que uma pessoa sozinha não pode vencer o pêndulo, é assim, faça parte de um bando. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer o mestrado, muita coisa esquisita acontecia lá no meu cantinho, com as minhas coisas. Eu atrasei quase 2 anos para defender o meu mestrado por coisinhas esquisitas que aconteciam. Aí, em uma das excursões que a gente fez para a Serra do Itatiaia, um dos professores pediu um monte de lápis e caneta para quem estava sentado ao redor dele. Juntou aquele bolo e olhou para mim e falou assim: você consegue quebrar isso aqui? Eu só balancei a cabeça que não, eu era muda ainda, né? Não falava. Aí ele puxou um lápis lá do meio e deixou o lápis destacado. Ele falou: e agora? Eu fiz assim com a cabeça. Ele falou: então. Aí ele me deu a resposta, né? Quando você é um outlier, você é alvo fácil. Então você tem que pertencer a um bando. É isso que o Vadim Zeland fala. E quando você não pertence a esse bando, você está infiel a esse bando. E aí vem a constelação com toda aquela questão da lealdade sistêmica. E quando a gente fala isso, né? Tá certo, né? O que ele fala, né? Esse pêndulo, ele destrói as pessoas quando ele fixa a frequência da pessoa naquele laço. E quanto mais você quer evitar ficar ali agregado, mais força, com mais força ele te segura, porque ele sabe que você vai escapulir dele, né? Então, assim, cuidado para vocês não serem laçados. Que pêndulo vocês querem? A que pêndulo vocês querem pertencer? Por isso eu falei lá no início, né? Seja o seu mestre, né? Você pode e você deve. E mais assim, né? De novo, cresce aquilo que você alimenta. Então, assim, é orar e vigiar continuamente, porque você está dando força a quem? E o autor dá um monte de pêndulos, né? Dinheiro, poder, ganância, gula, perfeccionismo, culpa, fofoca, crítica, torcida, tudo isso é pêndulo, são as egrégoras. E se você não alimenta, você leva surra e eles te expulsam. Agora, como que você deve se libertar desse pêndulo? Basta você não pensar em nada. Esse é o recado que ele dá. Se eu estou vazio, nada me pega. A energia passa por você, mas ela não acopla em você, não gruda em você. Então, a chave disso é assim: isso te irrita? Irrita. Olha para isso, só olha e deixa passar. E eu acho que essa essa é a lição mais difícil que a gente tem para aprender. Como é que eu não vou me ligar a um pêndulo? Como é que eu vou me manter vazio? Aí vem o poder do agora, né?
Como é que eu vou mudar a minha frequência? Onde é que está a chave para eu fazer isso? E vem a nossa lição, que foi lá do curso de constelação estrutural. Foque na solução e não no problema. É esse o milagre da vida. É esse o jeito certo de orar, é essa a fé, é esse o jeito que você não cola em um pêndulo negativo. E quando eu falo isso, eu vou aproveitar aqui o momento para dizer para vocês, aquilo que a Eneide e a Persília falaram a semana passada, é que nós organizamos um texto de estudo nosso e que se converteu num livro. E é exatamente com isso que nós vamos trabalhar, focado na solução e não no problema. Essa eu acho que é a riqueza dessa constelação estrutural. Então, se alguém tiver interesse em aprender um pouquinho sobre isso, né, aprender a se focar, aprender a usar esse transurfing, né? Eu sou dona da variante que eu escolhi, eu me construo, eu me realizo, eu soluciono os meus problemas, porque eu tenho recursos. Então, quem tiver interessado nisso, eu peço que vocês entrem aí no particular, conversem ou com a Eneide, ou com a Persília, ou comigo, porque a gente está começando já a organizar a turma para nós colocarmos em prática toda essa teoria que a gente estudou e a prática que a gente aprendeu com o Guilherme Echeguerri. Aí o mesmo autor diz assim, como é que você se equilibra diante de tudo isso, né? Porque tem pêndulo para todo lado. Eu acho que vocês já estão avaliando nisso aí, né? É pêndulo que não acaba mais. Eu me sinto, às vezes, assim, de mão, braço, perna aberta, e eu não sei, eu me sinto como aquela boneca que está sendo competida por várias crianças até rachar pelo meio, né? E aí o que vai sobrar de mim? Então, ele diz assim, que tudo tende ao equilíbrio. E na natureza é assim, né? Sobe CO2, baixa o O2, vice-versa, é uma gangorra o tempo todo de tudo, né? Tudo tem que estar em equilíbrio. E esse é um dos princípios da constelação, né? O equilíbrio entre o dar e o receber. Tudo tem que estar equilibrado. E aí ele diz assim, que quando surge um pêndulo que sobra energia, tem energia excedente naquele pêndulo, alguma coisa acontece para baixar aquela energia. Então, ele diz assim, que o potencial excedente é criado pela energia mental quando a um objeto é dada importância demais. De novo, cresce aquilo que você alimenta. E ele cita como exemplo de um pêndulo muito forte, que representa um potencial excedente gigantesco, é a tal da importância. Essa importância surge quando se dá um significado excessivo para alguma coisa. E a tal da importância traz consigo um potencial excedente em estado puro, porque a própria palavra, né? O que é importante? Nossa, esse importante tem importância e ele cresce. E aí vem as forças equilibradoras, vamos diminuir essa importância, porque tem força sobrando, tem energia sobrando aí. E aí, para equilibrar, dá-lhe surra. Eu fico com pena, gente, de todas essas pessoas importantes no universo, né? Olha, tem os atores, tem os cantores, tem os digital influencer, né? Como é que é, Persília? Esses influenciadores de pensamento. Sim, isso mesmo. Pois é. Então, assim, para equilibrar, eles recebem lições e lições. Eles recebem palavras ofensivas das pessoas, eles recebem acontecimentos dolorosos na vida, é muito esquisito isso e a gente fica com pena. E eu acho que por isso que os grandes líderes, os líderes que estão preocupados só em ampliar a consciência dele e de quem está ao seu redor, eles não dão importância nem para eles. A gente vê aí, né, Jesus Cristo, Buda, todos esses, eles, São Francisco de Assis, era assim, uma simplicidade incrível. Eles não queriam nada, eles não queriam fama, não queriam nada. Eles só queriam ajudar, só ajudar. E a gente tem vários outros aí, né? Então, esse é o recado do Vadim Zeland que a gente deixa, e eu vou colocar aqui uma frase que é meio esquisita, eu vou repetir muito uma palavra. Tem pessoas que adoecem pela importância que elas dão, a importância que as pessoas dão à própria importância dela. Entenderam?
Então, assim, o pêndulo avisa menos, menos. Não é? Difícil, né? Mas assim é. E para fechar aqui, eu quero reparar um erro que eu cometi. A gente tem aqui no Brasil muito Silva, né? Muito Oliveira, Pereira. E na Índia tem Bose. E eu viajei na maionese e preciso corrigir esse erro, né? Quem resgatou essa frase dos seus antepassados sobre a lei do Uno foi esse Bose, que nós comentamos a semana passada. Que não é. Então, nós temos aqui. Então, esse Bose, que criou o crescógrafo, ele é o Jagadish Chandra Bose, que é falado na autobiografia de um yogi, que é falado no livro do Dr. Máximo Citro. E ele que tem os experimentos mostrando que as plantas sofrem, que as plantas apresentam reações parecendo reações de músculos. Não é esse Bose que está na página 71 do meu livro. Eu peço que todos aqueles que adquiriram meu livro coloquem um X aqui nesse trecho. Este Bose não foi o parceiro de Einstein. Quem foi o parceiro de Einstein foi esse outro Bose. E eles dois, esse Bose, Nat Bose e o Einstein, que geraram toda a teoria que dá base para esse condensado chamado de Bose-Einstein. E esse condensado, ele está sendo considerado o quinto estado da matéria. E eu até me surpreendi porque eu achei hoje numa página da FAPESP, que é um grande órgão financiador de São Paulo, né? Então, a pessoa que escreveu a matéria chamou atenção. Existem o estado sólido, líquido, gasoso, plasmático e o condensado de Bose-Einstein. E como é que se consegue esse condensado? Baixando a temperatura de um gás próximo do zero absoluto, porque aí as partículas que estavam todas isoladas se comportam como se fossem uma só. E aí eles conseguem estudar essa partícula nesse estado de baixa temperatura, baixíssima temperatura. Então eu fico assim, nossa gente, já vão conseguir detectar a matéria da qual é feita a quarta dimensão, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona, a décima, e seja lá quantas forem. Então, assim, minhas reverências aos dois Bose, os dois fantásticos pesquisadores, mas houve esse engano, então eu peço que quem esteja com o livro retire essa informação. E aí eu completo que ontem eu entreguei a prova do livro, desse livro de campus, para ser lançado como e-book. Eu vou avisar vocês quando for o lançamento. E, juntamente com isso, hoje a gente enviou a prova do livro das práticas de constelações, focando aí na solução e não no problema. Então, são 2 livros a serem lançados daqui a alguns dias. E tem um terceiro, meio maluco, que eu escrevi, sou a única autora, que também vai ser lançado esse ano como e-book apenas. Então, o meu de campus vai ser lançado agora como e-book. O nosso de Persília, Eneide e eu, das constelações estruturais, vai ser lançado em papel, agora dentro dos próximos 15 a 20 dias, e posteriormente como e-book também. Então, era isso que eu queria comentar hoje. Eu vou fechar aqui a apresentação. Ok. Então, deixa eu só ver aqui, que eu acho que eu tinha mais algumas coisinhas para falar. Eu tenho uma coisinha aqui para falar antes de abrir a fala com vocês.
Alguém assistiu Highlander, que foi lançado na Netflix esses dias atrás? Depois vocês me contam. Highlander conta a história de um Assisti. imortal. Quem assistiu? Graça. Pois é, Graça. Então, assim, né? Eu assisti domingo, Highlander. O Luiz não queria assistir, não, mas eu falei assim, não, dá um tempo para Maria Madalena, vamos ver aqui o Highlander comigo. Eu consegui entender, com esse filme, uma coisa, assim, muito interessante. Nós estamos continuamente, pelo menos assim, as pessoas que eu conheço, eu sempre reclamo, que maldito véu do esquecimento é esse, né? Eu não sei, assim, usando a linguagem do mineiro, né? Um cotô poncovô, de onde eu vim, né? Eu não sei de onde eu vim, onde é que eu estou, para onde eu vou, quando é que eu vou, o que é que eu vim fazer aqui, para que eu estou aqui, né? Qual é a minha missão? E aí eu falo, nossa, mas esse maldito véu do esquecimento, o que a gente faz com isso? A gente não tem noção. E com o filme Highlander, eu entendi a bondade do Criador em não nos deixar lembrar de quem nós fomos, e muito menos de que nós somos imortais. É interessante. Quando eu escrevi aquele livro Passageiro do Tempo, eu relatei meus acessos espontâneos aí a vidas passadas, né? Acreditando ou não, sendo católica, apostólica, eu acessei coisas que eram minhas lá de outros tempos, e o Highlander faz isso. Ele está assistindo lá dois boxeadores, de repente ele lembra de lutas que ele teve lá na Escócia. Aí ele está vendo uma outra cena atual, lembra de outras coisas, de pessoas com quem ele viveu. Então, assim, nós somos imortais, porque nós vivemos em várias dimensões ao mesmo tempo, e as nossas vidas passadas estão todas aí no universo, registradas como informação. Nós somos imortais. E que coisa pior do que isso, gente? Porque o Highlander, assim, o prêmio dele era ganhar a mortalidade. Ele queria envelhecer como todo mundo, ele queria morrer, ele precisava morrer, porque ele precisava descansar. Então eu descobri com esse filme que realmente é a bondade do Criador que não nos deixa ver essas coisas. E isso significa que ele nos deu mais responsabilidade, porque eu tenho que viver essa vida como se fosse a minha primeira vez e única vez. E com isso, eu tenho a chance de fazer da minha vida a minha obra-prima. E se eu não fizer isso com responsabilidade e esforço, tá lascado. Então, assim, quem não assistiu, acho que vale a pena assistir. Mas vamos lá, abrindo os microfones, quem quiser falar. Estou aqui à disposição. Marli, só registrar um comentário. A Maria Inês trouxe a informação. O Lovelock, ele ainda está vivo e tem 101 anos. Uau! Ai, meu Deus! Ela trouxe para nós aqui no chat. Obrigada, Maria Inês. Muito obrigada. Obrigada. 101 anos, glorioso. Ele está vendo isso aqui, gente. As coisas que ele falou estão se realizando e ninguém ouviu. Que caramba! A visão orgânica do universo. Olha, eu vou mostrar esse livro aqui. A Kayla pediu, né? Por favor, uma lista de livros, por onde eu começo, né? E eu mencionei o Fritjof Capra. E hoje, sem querer, eu peguei na estante, eu não terminei de ler, não, são 615 páginas. Conseguem ler daí? A visão sistêmica da vida? A visão sistêmica da vida. Então, assim, quem quiser ler sobre essa visão orgânica e sistêmica porque é um conjunto de sistemas que opera em colaboração. Vale a pena ler esse livro, porque ele é um resumo de 40 anos de trabalho intelectual como pesquisador sistêmico. E o Fritjof Capra, ele é físico, a formação original dele é a física. E ele foi autor não só A Teia da Vida, O Ponto de Mutação, mas também de um livro chamado As Conexões Ocultas, que é citado aqui na capa. Esse livro, não é esse, As Conexões Ocultas, ele é autor do Pertencendo ao Universo, é esse que eu quero falar. Pertencendo ao Universo é um livro que é um diálogo
Ele manteve um diálogo, ele como físico, com um beneditino, então representante da igreja cristã, e de um indiano, se não me falha a memória, mas é alguém lá do Oriente. Então, assim, uma conversa maravilhosa, super rica. Quem quiser começar a ler sobre essa visão orgânica e sistêmica do universo, pode começar por aí, que vale a pena. Ah, tem a Marinês também, que começou a assistir a série Dark, né? Uau! Oh, meu Jesus! Nilton, Marli, estou vendo aqui a pergunta do Newton, né? Isso. De fato, os pêndulos contribuem para esse bloqueio, você tem que se libertar deles, né? São escolhas, né? São escolhas. ô Então, o Marli, entendimento é esse mesmo, então. Newton e Heloísa. Uhum. Heloísa, acho que quer falar alguma coisa. Newton quer completar? Para o ímpar? Então, pode seguir, Luiz, depois eu complemento. não, é só comentar, Marli, que a gente já conversou sobre isso em outras circunstâncias, quando a gente fazia aqueles encontros lá no espaço, lá no Aconchego, né? Sobre a Cabala, né, Marli? Que eu li alguma coisa e acho muito interessante, que tem muito a ver com o que você mostrou para a gente hoje. Porque fundamentalmente fala que entre a gente é a luz do Criador, a luz pura, a pureza, ou seja, o encontro com o Criador, com toda a grandeza e a bondade, existem 11 cortinas, talvez 11 dimensões. E para a gente entender um pouquinho, fala que a gente recebeu muita dádiva, chamado pão da vergonha. A gente recebeu muita dádiva sem ter o merecimento. Então, é a busca desse merecimento que nos encaminha a romper essas 11 dimensões, essas 11 cortinas que nos separam do Criador. Então, assim, no fundo, se você pensar, todas essas coisas que falam para o bem, né, para o reencontro, a fuga desse pêndulo, que esses laços não nos prendam, essa visão talvez aparentemente um pouco mais egoísta, mais egocêntrica, mas na verdade não, porque se todo mundo busca a melhor da sua essência, você está se aproximando do Criador. Então, o pano de fundo, tudo isso, Marli, fala a mesma coisa em linguagens diferentes. Então, assim, eu acho que é uma oportunidade muito grande, muito importante para a gente abrir a cabeça da gente e entender o papel real, né, da gente nesse momento, nessa dimensão. Talvez lá na outra a gente está questionando um tanto de coisa que a gente está fazendo aqui agora também, né? Era só um comentário geral sobre isso, desculpa. Não, nossa, mas foi riquíssimo, Heloísa. É isso mesmo, é isso mesmo. É essa nossa responsabilidade, né? A gente não veio aqui a passeio, a gente veio. E aquilo que você falou do egoísmo, né? Tem sinal para todo lado, tantos autores falando a mesma coisa, e aí você entra no avião, a aeromoça fala assim: olha, se der alguma pane, vai cair a máscara, coloque primeiro em você, depois você vai acudir os outros. Então, é um lado aparentemente egoísta, porque se você se firma, se você se apruma na vida, se você pega as rédeas da sua vida, você pode ajudar quem quer que esteja ao seu redor, né, Heloísa? E você, como professora ainda, né, atuante, e tantas outras professoras aqui, outras profissionais, tem essa enorme chance de falar assim: gente, acorda, muitas pessoas falando a mesma coisa, não é possível que todo mundo errou, né? É esse o caminho, a verdade e a vida. E aí eu entendo aquela frase, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Na verdade, assim, o self é o caminho, a verdade e a vida. Uhum. Tome prumo, né? Eu acho que é esse o Uhum. grande recado que esse Exato. ser iluminado nos deu. Como os mineiros chamam, tome tento, menino. Tome tento, é isso mesmo. Você está falando da bênção, né? A gente foi criado
tomando a bênção. E eu ainda tenho, aqui em Nova Ponte, crianças que eu chego lá, eles me tomam a bênção. E eu nem madrinha não sou, eu sou mais velha, né? Sou velhinha. Aí eu fico pensando o tanto que uma bênção é boa, e vamos dizer assim, como é agradável, né, ser abençoado. Lesir, parece que faltou aí. Lesir, eu estou lembrando aqui de uma coisa, você me recomendou... Você está ouvindo, Lesir? Parece que está meio fora, né? Eu estou ouvindo. Você me recomendou aquela série Resurrection. Nossa, aquilo é maravilhoso, porque eles abençoam o tempo todo, né? Todo viajante que chega, todo sendo parente ou não, dá a bênção. É maravilhoso, isso a gente perdeu. As coisas mais bonitas da vida parece que a gente perdeu. A gente virou máquina. Inclusive, hoje eu estou vendo um filme de novo, porque eu tenho mania de reler livro até ele virar meu, né? E ver filme até... eu não consigo ler uma vez só. Eu leio uma vez, duas, até virar meu livro. É meu também. É minha obra. Eu tenho que entender. E eu estou vendo o Gru, ele é coisa linda que está dentro da sua prosa hoje. O Bamsi, mas o outro, eu não sei como é que fala o nome dele, o Turgut, né? Fala para ele assim, mas como nós vamos vencer isso? Ele falou assim, não temos que pensar, nós temos que fazer e acreditar. Nós estamos fazendo em nome de Alá. Pois é. Mais alguma colocação? Vamos continuar a prosa aqui, né? E no filme, você lembra o tanto que se pede a bênção. Sim, o tempo todo. Eu também peço bênção. Vários tios, avós. Para os meus avós, quando eram vivos, eu pedia muito a bênção. Pois é, Persília, meus parabéns, que coisinha mais linda, porque hoje as pessoas têm vergonha de pedir a bênção. Isso. Onde nós chegamos? Onde nós chegamos? Como assim, né, Lesir? Como assim? Eu acho, assim, tem uma importância para mim muito grande, sabe, assim, de coração. No dia do meu aniversário, por exemplo, era assim, muito interessante a minha avó materna, que criou a gente, né, um pouco assim, porque a gente morou todo o tempo com ela, dela falar isso da bênção. E ela falava que abençoava a gente de coração a cada vez que ela falava, pedindo mesmo a Deus que tivesse abençoando os nossos passos. E quando a Marli traz esse assunto e ela fala lá da oração, hoje a neurociência traz em vários estudos, vários artigos sobre a oração. Eles já têm alguns estudos, eu não lembro agora, eu não vou lembrar onde que eu vi. Mas estudos científicos, né? Muito. Isso, que a oração tem um poder de atuar na pessoa, por exemplo, que recebe essa oração. Eu estou fazendo uma intenção de melhora, de cura para uma pessoa. A neurociência conseguiu fazer o registro disso, que essa oração, ou que seja, né, essa bênção, ela tem esse alcance. Então, eu lembrei quando você trouxe o assunto e a Lesir falando da bênção, eu acho que é super, tá tudo aí mesmo, né, Marli? E é interessante que quando a gente trabalha com lealdade sistêmica dentro da constelação, dentro da visão sistêmica, não da estrutural, porque a estrutural ela é mais objetiva, né? Mas tem ali, né? Eu peço que você me abençoe se eu fizer diferente. Então, assim, isso você liberta da lealdade. Então, assim, por que é que eu não tenho, não consigo um emprego? Não consigo. Porque você está ligada energeticamente a algum antepassado que não conseguia ter emprego, não conseguia ter sucesso na vida. E aí, quando você diz, eu peço que você me abençoe se eu fizer diferente, e ainda, se eu conseguir esse sucesso, eu vou fazer isso em sua homenagem, aí a lealdade abranda, o antepassado e você entram num acordo energético,
e as coisas passam a fluir. Então, realmente, é uma mágica, esse é um milagre, né? Sim. Mais alguma Eu peço bênção aos meus pais até hoje, né? E como eles estão já bem idosos, às vezes não conseguem nem ficar muito tempo em pé, e pela pandemia também. Então, eu vou lá na cintura deles, ou se estão sentados, eu vou no colo, justamente para sentir que eles são os maiores, e eu peço bênção a eles, né? E eu sinto o quanto eles gostam disso, sabe? De ver a gente curvado e colocar as mãos nas minhas costas e falar, Deus te abençoe, né? E com os meus netinhos eu ensino também. Olha, quando for pedir bênção, olha bem dentro dos olhos da vovó, porque eu tenho 5 netos, né? Olha bem dentro nos olhos da vovó, porque a vovó pede uma bênção para você. Então, isso não pode se perder, né, gente? Hoje, a gente, dentro desse olhar sistêmico, a gente sabe o valor que isso tem, né? Eu acho que há um tempo atrás, esse valor sempre existiu, mas vem evolução, vem teorias e tal, e aquilo que é essencial, ele não se perde, ele apenas muda de nome, mas se encontra em algum lugar. Tem algum questionamento, Persília? Algum comentário? Não, Marli. O último comentário foi da Maria Denise. Gratidão, Marli, mestre querida. Ah, é por causa do reiki, né? Eu que te agradeço, Maria Denise. Isso. E a pergunta do Newton, eu não sei se já ficou claro para ele Você quer sobre falar o mais alguma banho. coisa, Newton? Newton. Perdi aqui. Era só se o meu pensamento está correto, né? Eu entendi que sim, né? Então, nessa linha aí quando a gente racionaliza, né, a gente pode fazer um filtro. Sim, E esse filtro é poderoso, né? E é essa que é a sua capacidade de escolha, né? Qual filtro que você quer colocar? Porque senão a gente sofre demais, né? Então, gente, assim, hoje é o último encontro que a gente tem para falar dessa teoria básica, e eu espero, assim, que eu tenha colocado aquilo que é essencial para dar a liga para a gente ouvir o homeopata, a pessoa que trabalha com florais, a psicologia transpessoal, o biofal, e finalmente encerrar lá com a mesa redonda, com profissionais falando desses mesmos temas. E eu fico aqui, doutor José Carlos, eu vou fazer agora uma coisa assim muito feia, né? Que pena, né, Graça, que você me apresentou ao doutor José Carlos assim no momento que eu já tinha constituído todo o grupo, né? Mas assim, eu dei uma cutucada, doutor José Carlos, no pessoal, né? Vamos continuar essa prosa ou não vamos, né? Porque a gente tem coisas interessantes aí, né? Nós temos o lançamento dos livros, nós temos o curso da prática das constelações estruturais, andaram me pedindo aí o curso de radiestesia, tenho a Eliane com as gostosuras dela, tem um monte de coisas, né? Mas eu gostaria, em algum momento, que a gente tivesse um encontro com o Dr. José Carlos. Eu não sei como é que eu vou gerenciar isso, mas eu acho que chegando mais para o fim de junho, a gente vai vislumbrar como é que está o calendário aí do Dr. José Carlos, o calendário de cada um de vocês, se a gente vai continuar conversando, porque mantendo a terça-feira nesse horário, acho que em 2 meses a gente já fez um pré-condicionamento, né? As outras coisas que a gente tem que fazer, as lives, a Eneide apresenta muita coisa online, o nosso curso que vai ser online também, as outras coisas a gente combina que sejam em um outro dia da semana, né? Então, assim, não sei o que o senhor acha, né? Fica esquisito a gente convidar no final da história, mas foi uma pena eu já ter toda. Porque o senhor botou fogo em nós, viu? E aí, o que o senhor acha dessa cantada que eu te dei? Tô A gente tem que aceitar. A gente tem que dizer sim. Acho que a gente tem que dizer sim à vida, né?
vamos nos adaptando dentro do possível aí, fazendo aquilo que é para ser feito. Nós topa, pronto. Ai, que bom! Graça, eu não vou tomar o seu médico de você, viu? Só estou paquerando com ele. Ai, que bom! No Eu dia de hoje, imaginava que ele ia topar. enquanto você falou hoje, me veio a ideia, veio à cabeça a palestra do Dr. Bert Hellinger falando dos dois Orfeus. Não sei se você deve saber dessa historinha dos dois Orfeus, né? Mas conta aí Ele, para o pessoal que não fez a constelação. olha que interessante. Antigamente, quando os deuses ainda pareciam estar mais próximos dos homens, viviam numa pequena cidade dois cantores que se chamavam Orfeu. Um deles era grande, tinha inventado a cítara, um tipo primitivo de guitarra. E quando ele tocava esse instrumento e cantava, toda a natureza ficava enfeitiçada em torno dele. Animais ferozes deitavam-se mansamente aos seus pés, as árvores altas até se inclinavam para ele. Nada podia resistir a seus encantos. Pelo fato de ele ser tão grande, ele até conquistou a mais bela mulher da aldeia. E aí começou a sua descida. A conversa é cumprida, no dia do casamento ela morre. E por causa dessa morte ele ficou preso ao Vale das Sombras. E aí a conversa vai longa, ele tem toda uma jornada, mas o que eu gosto é do finzinho, né? Porque de tanto esse grande Orfeu ralar pela vida, ele diz assim: ai de mim, perdi toda a minha felicidade. Ele acabou voltando do mundo dos mortos, mas a marca da morte acabou com a vida dele. O outro Orfeu era pequenininho. Ele apenas era um cantor de rua. Aparecia em pequenas festas, tocava para gente humilde, alegrava-se pouco e curtia tudo isso. Como ele não conseguia viver da sua arte, ele aprendeu um ofício comum, casou-se com uma mulher comum, teve filhos comuns, pecou eventualmente e foi feliz de um modo comum. E morreu muito velho e satisfeito da vida. Entretanto, ninguém o conhece, exceto eu. Eu lembrei disso durante a sua fala e achei ela aqui. Isso é coisa do Dr. Bert de 1999, né? Então, essa história do egocentrismo, do the best, como eu costumo brincar, tem um preço muito alto mesmo, porque fixa no medo, né? E a vida vai embora. Então, me veio à cabeça e eu achei aqui, de bobeira, esse pequeno Orfeu que está fora do brilho aí da grandeza. Achei bem legal ter lembrado disso. Fazia muito tempo que eu não vi isso. Que bacana, muito obrigada por compartilhar com a gente. E aí a gente tem que fazer muitas reflexões e ginásticas, né, com a gente. É um perigo entrar nessa tal da importância, um perigo. Isso, é verdade, Marli. E aqui agora tem um tantão de gente falando, ó. Denise diz que passou muito depressa, Marli. Hoje foi espetacular, como sempre. As perguntas e comentários também foram muito enriquecedores. O fecho de fazer de nossas vidas uma obra-prima foi de tirar o fôlego. Namastê, querida amiga e mestre. Opa! A Eneide também agradece. Gratidão, Marli, por compartilhar conosco esses conhecimentos de forma tão especial, é isso? De forma tão simples. Opa! Isso, Obrigada, obrigada, Eneide. Eneide. A Ana Angélica também agradece. Obrigada, amiga querida, você é especial, bela caminhada. Deixa eu ver se eu consigo ler. Então. Mas agradece oral? Aqui. Não, agora terminou. Dos comentários todos que estavam aqui, terminou. Deixa eu perguntar aqui para Denise Bicudo, né? E aí, minha amiga, era isso mesmo que você sugeriu? Foi isso mesmo que você sugeriu? Tá ouvindo? Sim, fantástico. Foi até além do que eu estava pensando. E conhecendo você, eu já era de se esperar, né? Porque realmente você se entregou, nossa, passou o seu conhecimento de uma forma extremamente de dentro, né? A gente vê que vivenciando tudo que você passou.
Então, é profunda gratidão, Marli. Sua doação foi impressionante. Foi muito enriquecedor. Muito obrigada, Denise. De certa forma, você comentou na semana passada o que estava faltando, o que para mim estava sentindo falta, que era a conexão mais espiritualizada da intuição. Hoje você falou da intuição. Então, fechou, sabe? Era isso que eu estava querendo ouvir um pouquinho também. Eu te agradeço a todos, e deixo aqui assim, uma informação que eu acho que cabe na cabeça de cada um. Tem muitas coisas que a gente poderia falar aqui, mas eu centrei naquilo que é científico, conhecido, nas boas cabeças, porque a gente tendo a certeza de que outras cabeças pensaram na mesma linha, é só ler aquele livro que eu passei para vocês, o PDF, o Campo, a quantidade de trabalho que foi realizado, que permanece ainda nos bastidores, é assim, fantástico. Então, reverências a essa jornalista que conseguiu conversar com aqueles vários pesquisadores, e muita coisa vindo, né, na forma de ficção, na forma de livro ou filme, muita coisa científica vindo à tona. Agora, aquilo que você falou, Denise, tem muita coisa que eu não mencionei aqui, porque a gente ia entrar em outra vertente. É a coisa mais espiritualizada, as experiências que a gente tem durante o reiki, durante as constelações, são coisas assim preciosas, divinas, porque você acessa o biocampo das pessoas e é preciso ter assim uma responsabilidade muito grande, porque você vai estar acessando um mundo que não é seu e ao mesmo tempo é seu, né? Porque a dor de um também é sua. Então, muita coisa poderia ser falada em outro momento, né? Talvez a gente até combine aí, quem tiver a fim de falar, porque tem histórias e histórias, né? Eu estou vendo aqui a Vera, né? A Vera Zago, lá na farmácia, quantas histórias que ela escuta, né? A pessoa que chega lá sem dinheiro, não tem dinheiro para ir numa consulta com um homeopata, porque a maior parte deles não está no Sistema Único de Saúde. As histórias que os médicos escutam, que fazem as suas consultas gratuitamente ou por um preço simbólico, os terapeutas que fazem isso. Então, é assim, a humanidade ela está cheia de histórias belíssimas, histórias tristes, difíceis, mas assim, de uma beleza ímpar. Eu acho que isso é que faz essa vivência aqui nesse planeta valer a pena. Né? Mas é isso aí. Eu não sei nem como agradecer a todos vocês, porque, assim, um agradecimento gigante. Se pudesse abrir meu peito aqui para mostrar como é que está fluindo a energia, eu abriria, né? Mas gratidão imensa mesmo. E aí eu recebo com todo carinho, na próxima terça-feira, o Dr. Rogério, e em seguida a Vera, depois a doutora Liliane, depois o Alisson, e finalmente a mesa, né? Que vai estar constituída por outros profissionais. Um dos profissionais que está na mesa lá do dia 29, a mãe sofreu um AVC esses dias, então, assim, eu dei um tempinho, mas preciso ver se a mãe ainda está hospitalizada, se já saiu, e vamos que vamos, né? Essa que é a vida. Mas gratidão imensa. Vou dormir assim, pensando em cada um de vocês, com uma paz muito grande, porque eu achei que não fosse capaz mais de falar em público, né? Porque a gente deixa de dar aula, parece que a gente perde o jeito, e eu achei que não fosse capaz de conversar mais. Então, assim, gratidão imensa, mesmo. Gratidão. Fundo do coração. Marli, Oi. posso falar? Apesar de você ter terminado, mas Não. assim, hoje eu cheguei um pouquinho mais tarde, mas entrei correndo.
Impressionante, eu escrevi aqui no chat também, que eu estou impressionada com as sintonias de várias áreas por onde estou percorrendo atualmente. Eu coloquei até um uau, gratidão por você fazer parte disso tudo. E eu ia ficar quieta, mas eu preciso compartilhar e fiquei... Porque, assim, muitas coisas estão... Eu preciso silenciar para que essas informações se assentem, né? Mas muita coisa faz sentido. Com a sua fala, né? Relativa aos campos, faço um curso, A Visão Poética da Mitologia Grega, com Jorge Oliva. Assisti uma palestra ontem da Sueli Honig, é uma psicanalista, que também está falando sobre micropolíticas e fala sobre campos e o que a gente está passando atualmente, e também de um grupo com Alexandre Meirelles da espiritualidade, e como todas as informações estão batendo ao mesmo tempo. É impressionante. Aí só gratidão por esse espaço que você está abrindo também para a gente. Muito bom. Gratidão, Zígrid. É o momento X, né? Então, assim, bênçãos ao universo que nos uniu, bênçãos a todos vocês que alimentaram essa energia, bênçãos aos nossos antepassados que nos trouxeram aqui para viver esse momento exatamente agora, né? E bênçãos à geração que está aí na frente, né? Os adolescentes, as crianças, os bebês, que eles recebam essas bênçãos e toda essa energia boa que a gente está construindo nas nossas ilhotas, né, de luz, para que eles tenham realmente a possibilidade de ter uma vida mais doce, mais leve, mais feliz, mais inteira, né, com plenitude. Então, bênçãos e mais bênçãos. Gratidão e mais gratidão. Marli? Oi. Está me ouvindo? Sim. Olha, esse poder agregador que você está usando é muito importante. Está criando, ou criou um grupo, está expandindo muito, porque você não compete e você agrega, você nos une. Vamos formar o campo, né? Vamos desenvolver nosso campo. Meus parabéns. Meus parabéns. Mais alguma colocação? Então, só um tchau? E vamos nessa, né? Até terça-feira, se Deus quiser. Estaremos juntos. Amém. Amém. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Marli. Bom sono. Amém. Boa noite, até mais. Boa noite. Boa noite. Nossa, que delícia. Boa noite. Que eu não tinha visto. Boa noite. Sônia. Boa noite. Adorei. Boa noite. Legal, junta. Não. Beijos. Beijo. Fica com Deus. Amém. Liliane. Boa noite, Marli. E foi agora? lindo. Eu te vi Foi agora. lindo. Boa noite, Marli. Boa noite a noite. todos. Muita gratidão. Beijos. Gratidão. Tô com dó de interromper aqui, Persília. Eu vou esperar todo mundo falar tchau para interromper. Espera. Foi muito bom ouvir cada um falando tchau.
Não dá vontade de sair? Pois é. Quero mais, bis. Isso. É com gostinho de quero mais, é só um até logo. É isso mesmo. Terça-feira que vem a gente tem mais. Beijo. Beijo. Fica com Deus. Beijo. Nossa, eu não sei nem onde eu me perdi aqui, Persília. Ah, meu Deus. Fica tranquila, espera todo mundo sair. Solange. Estão saindo. A Vera mandou também no chat. Bênçãos a todos. Gratidão. Que bom. E olha, você não tossiu nenhuma vez, né, Persília? Que bom, né? Aqui com um copinho de água em cima. Entendi. E tomo os golinhos e vamos. E deu tudo certo. Obrigada, Persília, mais uma vez. Muito obrigada. Obrigada a você. Deus, saúde. Foi lindo, foi assim, maravilhoso hoje. Você estava assim, parecia uma luzinha pura. Amém. Obrigada, Persília. Vou parar aqui para poder gravar, né? Beijo. Beijo.